foco automático. Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. A Bíblia diz assim. Lucas 10, 25. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito desse assunto? E como é que você entende essas questões? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está correta, disse Jesus. Faça isso e você terá vida eterna. Porém, o mestre da lei, querendo se justificar, perguntou: Mas quem que é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém até Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram ele num estado quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, teve compaixão dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão da hospedaria, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, eu pagarei o que você gastar a mais pelo cuidado com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem que havia sido assaltado? Aquele que socorreu a ele, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Essa é a parábola que a gente chama do bom samaritano. E aí, eu gosto muito dessa história aqui. Eu gosto muito das parábolas de Jesus. Jesus contava coisas simples com uma profundidade muito grande. E as palavras dele tinham um efeito muito positivo no coração das pessoas. O mestre da lei, tem uma versão que diz advogado da lei. Eram pessoas que entendiam da lei de Deus, da lei de Moisés, só que eles entendiam com um propósito errado. Muitas vezes fazemos coisas boas e fazemos coisas para Deus, mas com o propósito e com a intenção errada. Deus leva em conta tanto as ações quanto as intenções. Ele leva em conta as duas coisas. Não é só fazer o certo, é fazer o certo com a intenção certa. Porque tem gente que faz o certo com a intenção errada. Tem gente que ajuda o necessitado, mas para encontrar reconhecimento ou para massagear o ego. Eu me lembro uma oportunidade, tem uma irmã da igreja que ela trabalha na assistência social da cidade, lá em Baté. E aí algumas crianças são assistidas, algumas ficavam no abrigo, eram recolhidas das suas famílias, né? E aí ela acabava em algumas oportunidades levando essas crianças na igreja. E aí uma coisa que me tocou muito é que ela falou que em alguns momentos alguns pais querem levar os seus filhos até o abrigo para dar um choque de realidade nos filhos. Tipo assim, ó a vida que vocês têm, né? O que proporcionamos a vocês, o que a gente pode oferecer para vocês. Veja, compare a vida
dessas crianças. Então veja só, tipo assim, a intenção dos pais, às vezes, sinceramente, no meu julgamento, olha a intenção no coração deles. Né? Quer dizer, você vai usar a vida, né, de algumas crianças que estão no abrigo da cidade para, de alguma forma, causar um impacto no coração dos filhos. Então veja, no fim das contas, eles queriam causar algo positivo no coração dos filhos, mas a intenção é completamente deturpada, usar como exemplo a vida, né? Gente, é uma vida, é uma criança, está distante da família, distante dos pais, então são crianças que sofrem todo tipo de abuso, sofrimento, e aí esses pais queriam de alguma forma utilizar isso para causar um impacto na vida do coração dos filhos, né? Bom, o mestre da lei se levanta e ele não tem uma intenção boa. E o escritor Lucas aqui, ele deixa claro que ele se levantou querendo encontrar uma prova contra Jesus. Então tem pessoas que perguntam, mas não estão interessadas na resposta. A resposta não importa muitas vezes, para muitas pessoas. Não importa a resposta que é dada. Ele perguntou querendo saber, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? A gente, conhecendo a palavra de Deus, nós vemos que a ação de salvação provém do nosso Deus. É um trabalho dele. Monergismo, mono é um, ergo é trabalho. Monergismo é o trabalho de um. Quem salva as pessoas, quem levanta o caído, quem chama as pessoas é o nosso Deus. É Ele que está trabalhando para nos salvar, para nos encontrar. Então esse homem chega, o que eu preciso fazer? Como se as nossas obras pudessem nos salvar. O que eu preciso fazer? E aí Jesus responde baseado no parâmetro da pergunta. O que a lei diz e como você interpreta? Bom, a lei diz que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. A lei diz que o primeiro vem o amor a Deus e aí na sequência eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. Então perceba que se você não tem amor próprio, você não tem amor para oferecer. O que você pode oferecer é algo que você tem. Se você não se ama, se você não tem amor próprio, então não tem como você oferecer, é impossível. Por isso que a lei diz, ame a Deus, ame o próximo, como você ama a si mesmo. Então o amor a si é o que você pode proporcionar a outras pessoas. Jesus respondeu para o mestre da lei, você está certo. Está certo, você respondeu muito bem. Então perceba que, mesmo respondendo certo, mesmo o mestre da lei tendo um entendimento certo, a teologia dele está certa. Ele conhece a Bíblia, ele conhece os textos, ele sabe decor, só que ele não está vivendo isso. E aí ele pergunta de novo, mas quem é o meu próximo? Jesus está falando a respeito de vida eterna, de salvação. Ele não muda de assunto, mas ele conta uma parábola muito profunda. E mesmo sendo esse assunto, ele coloca objetos, figuras que retratam algo muito mais profundo. Quando ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, como é? Um homem é o artigo indefinido, não é o homem, e nem tem o nome desse homem, é um homem. Aponta para a humanidade em si. São todos os seres humanos representados neste homem. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está a 200 metros abaixo do nível do mar. Olha que diferença. Jericó, pode pesquisar isso. É uma das cidades ao redor do mundo mais baixas em relação ao nível do mar. As duas cidades têm uma distância próxima de 37 quilômetros. Então, em 37 quilômetros, você tem uma cidade com quase 800 metros de altura acima do nível do mar e outra cidade com 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, são quase 1000 metros de diferença de altitude entre Jerusalém e Jericó. Na figura, na história, o homem desce, ele está descendo de Jerusalém para
para Jericó. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu acho que dá um pouquinho mais de distância de São Carlos até Araraquara, um pouquinho mais do que isso, próximo disso, né? Mas tem uma descida lá perto de Araraquara, o pessoal chama de Chibarro, de Marilu. Já aconteceu com vocês de estar muito rápido e o ouvido causar, às vezes faz um estalo, às vezes dói? Pode acontecer descendo a serra para a praia, já aconteceu com as pessoas, acontece com as pessoas, às vezes na descida do avião, quando é uma descida repentina, de uma diminuição, uma alteração de altura, de pressão, às vezes a gente sente no ouvido. Essas duas cidades estão próximas, por ter uma diferença tão gigante de altitude, elas estão próximas, 37 quilômetros. Esse trajeto entre Jerusalém e Jericó era um trajeto muito perigoso. Era um trajeto íngreme, era muito difícil para descer. Normalmente os animais sofriam para fazer esse trajeto. Como era cheio de curvas e um terreno acidentado, normalmente era muito passível de emboscadas. Ficavam realmente assaltantes ali, esperando pessoas que passassem e que eles conseguissem se aproveitar dessa oportunidade. A figura desse homem descendo não é só de uma descida geográfica. Jerusalém, em todo momento na Bíblia, sempre representa um lugar de bênção. Por mais que hoje existam guerras, e até a Bíblia fala para orar por Jerusalém, para que não haja guerra, orar pela paz em Jerusalém. Jerusalém sempre foi considerado como sendo uma cidade abençoada, é a cidade do grande rei, o templo ficava ali, a lei foi dada ali. Então, perceba, Jerusalém é uma cidade que indica a bênção, enquanto Jericó é o oposto. Quando Israel sai do Egito, a primeira cidade combatida é Jericó. É a primeira cidade a ser combatida. Haviam muralhas fortificadas. E Jericó sempre aponta para algo amaldiçoado. Quando Josué derruba as muralhas de Jericó, ele faz uma profecia. Quando alguém tentar reconstruir essa cidade, que é amaldiçoada, o seu filho mais novo vai morrer quando ele pôr o alicerce. E quando ele fechar o portão, o seu filho mais velho vai morrer. Ou seja, ele vai perder um quando colocar o alicerce e vai perder o outro quando ele fechar o portão. No início e no acabamento, ele vai perder 2 filhos. E isso aconteceu. Essa profecia aconteceu. Está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Um homem chamado Iléu foi reconstruir Jericó. Tanto é que a história que o Bruno leu hoje se passa em Jericó. Ela foi reconstruída. Só que perceba, mesmo sendo reconstruída, ela aponta para um lugar de maldição. Então o que está acontecendo na história que Jesus está contando? Tem um homem descendo num trajeto que é perigoso. Então, se afastar de Deus e ir para um lugar de maldição é um trajeto muito perigoso e torna as pessoas suscetíveis a ataques. Esse homem está nesse trajeto, ele está nessa iminência de queda, ele está caindo. Esse homem simboliza justamente a humanidade, que se afasta de Deus por causa do pecado e vai em direção a um lugar de maldição. No meio do caminho há assaltantes, ladrões, que assaltam esse homem, tiram suas posses, suas riquezas, tiram sua roupa e ele fica quase nu. Fica nu, quase morto. Essa expressão quase morto é usada só nesse texto, Raíssa. Não existe outro texto da Bíblia que usa essa expressão. O que quer dizer isso? Ele não está morto, né? Não acabou a vida dele, só que ele está num estágio que ele não consegue se salvar sozinho. Ele não consegue fazer nada por si para que ele pudesse ser salvo. Os assaltantes, é lógico que simbolizam o nosso adversário. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir.
Então o objetivo do nosso adversário conosco é roubar, matar e destruir. Esses assaltantes tiveram esse acesso com esse homem. Roubaram ele, destruíram a sua vida e deixaram ele ali quase morto. A Bíblia diz: descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Esse sacerdote simboliza um período da humanidade. De Adão até a lei de Moisés, surgiam sacerdotes. Adão foi um sacerdote porque fazia sacrifício. Caim e Abel foram sacerdotes porque faziam sacrifício. Noé ofereceu um sacrifício e era sacerdote. O sogro do Moisés, Jetro, era sacerdote. O Melquisedeque que Abraão encontra era sacerdote. O próprio Abraão oferece sacrifício. Então perceba, surgiam os sacerdotes ao longo da história. Não tinha uma ordem, não tinha tipo assim, ó, vocês têm que usar tal roupa e vocês têm que fazer tal procedimento. Não existia isso. Mas os sacerdotes surgiam, faziam sacrifícios de acordo com a forma com que eles entendiam. Só que há um detalhe nessa história: o sacerdote descia pelo mesmo caminho. É semelhante ao homem que foi assaltado. Estava no mesmo trajeto de queda. Então perceba, por mais que quando a gente lê essa história, automaticamente a primeira interpretação é justamente o que o texto quer dizer. E qual é? De que era um homem religioso e que viu uma pessoa precisando de ajuda e não ajudou. É isso que o texto quer dizer. É um homem religioso, tem religião, é sacerdote, é uma pessoa da religião, uma pessoa importante, viu a pessoa ali quase morta, nu, espancado, mas ele não ajudou. Ele passou de longe, ele virou o rosto e não ajudou. Quando a gente aplica no contexto que Jesus está explicando, isso aponta para um período da humanidade. Porque esses sacerdotes que apareciam, que não tinham uma ordem, eles também não conseguiam ajudar o ser humano. Não conseguia resolver o problema do ser humano. Por quê? Porque eles estão descendo pelo mesmo caminho. Estão na mesma condição daquele que foi assaltado. Descia pelo mesmo caminho. Depois do sacerdote, quem passa é o levita. E aí nós temos, depois de Moisés, nós temos uma ordem estabelecida. Os levitas, os descendentes de Levi. Eles tinham que vestir a roupa apropriada. Eles tinham que fazer o procedimento apropriado. Então tinha uma ordem dos levitas. Mas veja o que a Bíblia diz. Semelhante ao sacerdote, o levita também não conseguiu ajudar. Ele não conseguiu, ele não quis. A gente pode conjecturar aqui. Se a gente for ver a religiosidade, então ele não quis. Ele estava cheio de si, cheio da sua religião, cheio dos seus procedimentos, mas com a intenção vazia. A gente começou essa palavra falando sobre isso. A intenção é tão importante quanto as ações. É tão importante para Deus quanto as ações. A Bíblia diz que Deus recebeu a Abel e a sua oferta e rejeitou a Caim, a pessoa, e depois as suas ações. Primeiro vem a intenção e depois as ações. As intenções são tão importantes quanto as ações. O levita passa por ali e ele também passa de longe. Pode ser que ele estivesse ocupado, pode ser que ele tivesse um compromisso, pode ser que ele tinha algo muito importante para fazer. Não sei. Se a gente for analisar o nosso dia, sinceramente, o nosso dia pode ser muito corrido. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente está num trajeto. Gente, não é incomum, é muito comum a gente ver pessoas em extrema necessidade. E aí, provavelmente, há uma censura em nosso coração. Porque aí você vai dizer assim, mas o cara é drogado. O cara escolheu, o cara quis essa vida. O cara quer estar nessa vida, o cara decidiu. Ele escolheu. Então, automaticamente, em nosso coração, nós já temos julgamentos. Tá com ciúmes do cachorrinho? Então, ao olhar para essa história,
julgamento em relação à pessoa que está ali assaltada. Então aí é possível que o levita tenha olhado para o homem assaltado e ele tenha dito: mas essa estrada realmente já é perigosa. É muito perigosa mesmo para andar sozinho. Por que ele andou sozinho aqui? E aí, quando a gente vê pessoas em determinadas situações, caídas, precisando de ajuda, muitas vezes a gente olha com esse olhar também, de julgamento, crítico. Peraí, você conhece a história completa dessas pessoas? Para você poder falar: essa pessoa quis, essa pessoa escolheu, essa pessoa, ela quis passar por esse caminho aí. E aí, muitas vezes, nós podemos ser exatamente iguais ao sacerdote e exatamente iguais aos levitas. A esse levita que passou e ele ficou cheio de julgamento e não ajudou aquele homem necessitado. É interessante que a Bíblia diz que o samaritano seguia o seu caminho. A versão que eu li, estando de viagem o samaritano. Então o sacerdote seguia o mesmo trajeto do homem caído. O levita é semelhante. O samaritano seguia o seu próprio caminho. Ele não está no mesmo trajeto dos outros, mas ele está passando por ali. E aí o samaritano representa exatamente a pessoa de Jesus. Samaria era a capital do Reino do Norte. Esse Reino do Norte, numa oportunidade, Carol, foi dominado pela Síria. A Síria, não Síria. Hoje a gente tem a Síria, né? A Síria. A Síria tinha uma estratégia de guerra que eles traziam pessoas de todas as nacionalidades, ao redor de todo mundo, de todo lugar que eles dominavam, e traziam para a capital. Porque essas pessoas acabavam se casando, fazendo negócios, e eles perdiam a identidade. Perceba que o Brasil é um país miscigenado, é misturado. A gente não tem muito uma identidade. É muito difícil olhar para uma pessoa e falar assim: não, essa pessoa tem jeito do brasileiro. Por quê? Porque nós temos todos os jeitos. Nós temos o estereótipo de todas as nacionalidades. O jeito, e até muitas vezes, você vê, por exemplo, a cultura dos americanos, como eles são nacionalistas, como eles amam a bandeira e defendem o país. E uma pessoa que é militar lá é aplaudido. E no Brasil, as características são diferentes. Porque a identidade nossa é meio diferente, né? Meio misturada, miscigenada. Aí o que acontece? A Síria fazia a mesma coisa, misturava as pessoas. Por quê? Porque não tinha rebelião. Eles não se rebelavam em nenhum momento. Eles perdiam a identidade. Eles adoravam aos deuses de todo mundo se casava com todo mundo, misturava, todo mundo virava família. Aí o que acontece? Na figura, no texto que Jesus está contando, quem está passando é essa pessoa. É um descendente, é um samaritano, é um miscigenado. Para o judeu, o samaritano era odiado. Gente, quando eu falo odiado, é tipo assim, se você quiser procurar no YouTube, na internet, procura os judeus ortodoxos de hoje, coloca lá, judeu e cristão. Você vai ver em Israel, até hoje, se passa um cristão do lado de um judeu, o judeu gospe no chão. De raiva, de nojo, de desprezo. O judeu, naquela época, desprezava, tinha raiva. Não suportava o samaritano. O samaritano era uma união de um judeu com um gentil. Era como se fosse o santo e o profano misturado. É exatamente Jesus com as suas duas naturezas, humana e divina. As duas naturezas juntos. Em Efésios diz que Jesus uniu em seu corpo tanto judeus quanto gentios. A figura do samaritano aponta diretamente para Jesus. E o interessante é que o samaritano, mesmo sendo odiado pelos judeus, não se importou com a nacionalidade do homem morto. Ele, quase morto. Ele poderia sim pensar: mas essas pessoas nos desprezam. Eles também tinham rivalidade entre si. E aí eu faço a pergunta para você. Nós, antigamente, a aplicação normalmente era em relação a times de futebol. Se é um corintiano, um São Paulino, se é um palmeirense, se tivesse com a camisa do time rival. Só que me parece que hoje em dia não está, até
perdeu a graça, perdeu o sentido isso. Sinceramente, na minha opinião, a aplicação mais legítima desse texto para a realidade daquela época é se fosse um bolsonarista que estivesse passando e quem tivesse deitado fosse alguém com a camiseta do MST, do Nezinho da CUT, um esquerdista. Aí eu quero ver. Por quê? Porque essas pessoas hoje, sinceramente, se odeiam. Não conseguem mais conviver, nem conversar mais. As famílias são divididas hoje por questões políticas. Eu não tenho conhecimento de famílias que se dividem por questões de torcida de futebol. Pode existir, mas eu não lembro, eu não conheço. Agora, por questões políticas, eu nem vou citar um monte aqui, porque nós estamos gravando para a internet, mas eu posso citar várias. Vários pais que não tratam com os filhos mais. Por quê? Por rivalidade política. E aí eu acho que a aplicação caberia muito bem nessa situação. São rivais, não se falam, não se gostam. E aí o samaritano, são 3 fases. Ele olha, e aí olhar, gente, tem uma questão de perceber. Eu fico vendo às vezes, a gente trabalha muito com aconselhamento de casais, de família. Às vezes, quando uma das pessoas está abrindo o coração, e é sempre questões sigilosas, né? Mas uma está abrindo o coração, a outra olha assim, eu não acredito que está acontecendo isso. Quer dizer, convivem juntos, vivem juntos. Até conseguem, sabe, veem as coisas acontecendo, mas não percebem, não sente. O samaritano vê o homem quase morto, mas não é o mesmo jeito que o levita e o sacerdote viram. É uma visão diferente. Além de ver, é perceber profundamente a necessidade do outro. E aí, sinceramente, tem muita coisa que fica no escuro pra gente. Gente, sinceramente, pessoas necessitadas, quantas vezes passamos por elas ao longo do nosso dia, do trabalho, na estrada? Gente, quando tem um acidente de automóvel hoje, e tem vítimas, as pessoas, antes de chamar o socorro, filmam o acontecido. É ridículo, né? É ridículo e é a realidade. As pessoas, antes de ajudar, de socorrer. Gente, quantas vezes vocês já viram isso na internet? Diversas vezes, caminhão, a carga caída ali, as pessoas todas saqueando a carga e as vítimas precisando de ajuda. Infelizmente, essa é a realidade da maior parte das pessoas. E aí nós, que estamos olhando para a palavra de Deus, a gente que está tentando, sabe, melhorar, ser alguém melhor, nós temos que aprender com isso daqui. Porque Jesus disse para aquele homem que estava perguntando de salvação, ele disse que tinha um homem quase morto. E um rival dele olhou para ele e se compadeceu. E essa palavra é justamente a razão de tudo isso. De tudo que a gente está compartilhando durante esses dias. Olhar para o necessitado, para o caído, para o afligido e se compadecer. Ele foi até o homem que estava ali quase morto. Ele desce do seu cavalo e ele coloca azeite e vinho. Os dois são símbolos do Espírito Santo e de Jesus. Para ter azeite, tem que espremer a azeitona. Para ter vinho, tem que espremer a uva. O vinho simboliza o sangue de Jesus. O azeite, o lugar onde Jesus mais orou, mais sofreu, se chama Getsemane. Getsemane é prensa do azeite. Jesus foi prensado, foi moído. A Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então o que é derramado naquele homem quase morto é o símbolo de Jesus. Aquele samaritano tinha azeite e tinha vinho. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando você se depara com pessoas feridas, você tem azeite e
simbolizam a cura, o tratamento, o curativo. Você tem esse tipo de coisa para oferecer, ou você é o tipo que joga a última pá de cal, que joga ácido, veneno, que piora a situação, que toca no ferimento, que critica? Eu te avisei, bem feito, quem mandou ser isso, quem mandou ser aquilo? Gente, vamos imaginar de novo uma situação política de alguém que é de esquerda passando e quem está caído está com a camiseta do Bolsonaro. Gente, é só olhar as redes sociais hoje. Acontece uma tragédia e o pessoal, bem feito, não votou em não sei quem, e não votou em não sei quem. Sinceramente, do mundo eu não espero muita coisa. Agora, daqueles que se dizem cristãos, é muito triste. É muito triste porque não se parece nada com Jesus. Muitas vezes não se parece com Jesus. Quando aquele homem derramou sobre o homem quase morto o curativo, a cura, azeite e vinho, ele colocou o homem sobre o seu próprio animal. Então ele percebe que ele deixa o conforto, né? E às vezes a gente fala assim, mas é meu direito, eu conquistei, eu fiz por merecer. Então esse homem tem um cavalo, de repente ele fez por merecer, era direito dele andar no cavalo, e aí ele abre mão para que uma pessoa pudesse ser salva, para que uma pessoa tivesse a vida salva. E aí eu quero que você reflita nisso. Qual é o nível de esforço que você faz para que as pessoas sejam curadas, transformadas? Perceba que essa história se repete. Nós continuamos tendo acesso a pessoas na mesma situação, quase mortas. De que forma? Pessoas com problema no casamento, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que precisam de Jesus. Todas as pessoas. Aí é no trabalho, é em casa, é na família, em qualquer lugar, no ônibus, no Uber, qualquer lugar que a gente vai, sempre vai ter uma pessoa que está ali, ferida, é o nosso adversário, precisando de azeite e vinho. E aí a pergunta que eu faço para você é um típico sacerdote, levita, que não tem nada para oferecer, ou você é parecido com o samaritano, que abre mão dos seus privilégios para tentar ajudar alguém? Ele coloca o homem sobre o seu cavalo e ele leva para a hospedaria, que é o símbolo da igreja. Jesus pega as pessoas quase mortas, que precisam de salvação, e leva essas pessoas para a igreja. Lá na igreja, quem cuida é o hospedeiro, é o dono da pensão, que é o Espírito Santo. É até legal porque tem uma figura que o samaritano paga 2 moedas de prata, 2 denários, para o hospedeiro. Ele diz assim, olha, cuida dele. E esse é o pagamento em relação ao cuidado. Quando eu voltar, porque eu vou voltar, se tiver algum custo adicional, eu acerto com você. Então, 2 moedas de prata era referente a 2 dias de trabalho. Então, com 2 dias, aparentemente, dá para resolver o problema. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, parece que com 2000 anos dá para resolver a situação. Eu não estou tentando adivinhar quando é que é a volta de Jesus. Mas, na história, o samaritano diz, cuida dele até que eu volte. Então, da mesma forma, Jesus deixou a igreja aos cuidados do Espírito Santo. E ele diz, eu vou voltar para buscar essas pessoas que eu vim resgatar, que estavam no estágio de quase morto. E aí a pergunta que eu faço é, você se parece mais com o samaritano, ou você se parece mais com o sacerdote, com o levita? Essas histórias continuam se repetindo. Continuamos encontrando pessoas precisando da nossa ajuda, precisando de cura, de libertação, de transformação. E aí você pode ser sim um agente que derrama esse tipo de medicamento, ou você pode oferecer veneno e piorar a situação das pessoas. A pergunta que eu faço para a gente encerrar, qual dos 3 você se parece? O homem que perguntou para Jesus conta toda essa história, e no final de tudo Jesus diz assim,
E aí, para a gente encerrar, essa é a recomendação bíblica. Vai e faz o mesmo. Vai lá e se você encontrar alguém, desce do seu cavalo e ofereça azeite e vinho. E que você tenha reserva disso. Porque muitas vezes a gente não tem. A gente não tem nada para oferecer para as pessoas e que você possa ter. Então vamos fazer uma oração para Jesus, agradecendo a Ele por essa palavra e pedindo também essa transformação que é tão importante. Jesus, eu reconheço que essa história é como um tapa, Senhor, em nossa cara, porque, sinceramente, a maioria de nós não pensa como esse samaritano pensou. É um rival, é uma pessoa odiada, é uma pessoa, a maior parte das vezes, não tem um relacionamento. E aí ele não viu por esse lado. Ele olhou e se compadeceu. Senhor, quantas vezes nós não nos compadecemos com a necessidade das pessoas? E eu gostaria de ser muito parecido com o Senhor, de ser parecido com esse samaritano, que se compadece da necessidade daquele que está necessitado, Senhor, que está quase morto, que não consegue se salvar sozinho. Senhor, muitos olham com um olhar de julgamento. Ah, ele mereceu. Quem mandou ele andar por essa estrada perigosa? Quem mandou ele estar sozinho? Quem mandou ele vir à noite? Quem mandou isso? Senhor Jesus, que em nosso meio o julgamento só pode caber ao Senhor, Pai. Que ao invés de julgarmos, que a gente possa ter azeite e vinho para oferecer como curativo aos ferimentos das pessoas. Jesus, há muitas pessoas feridas em nossa casa, em nossa família, e eu peço o teu auxílio para transmitir a sua cura, Senhor, porque essas pessoas precisam de tratamento. Eu sei que não é do dia para a noite, e eu sei que não é instantâneo, é um processo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu me vejo nessa história como um homem caído, e não como alguém que pode ajudar. Mas o Senhor nos restaura justamente para que a gente vá e faça o mesmo. Então, Jesus, fortaleça a minha fé, para que eu possa fazer o mesmo. Grava essa palavra no coração desses amigos, desses irmãos, para que a gente possa replicar isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus amigos? Amém.